E aí, galera? Boa Opa, noite. salve! E aí, Bela, boa noite. Como é E que você aí, está? Stumbo? Tá frio Tranquilo? aí? Pô, aqui Nossa, fez muito 20 graus, tá frio. frio, né? Aqui tá osso de frio, mas estamos levando aqui. Bem agasalhadinha. Aqui tá 20 graus, mas já tá frio, né? Só como é que é. Não, aqui à noite fez 8 esses dias para trás. Deus me livre. É, Bom, dá boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Hoje vai receber a Bela Gonçalves, vereadora pelo PSOL, uma lutadora aí do direito à cidade, tem um histórico de luta por moradia. Hoje vereadora e militante das brigadas e cientista social, cientista política, perdão, e é uma grande pessoa, a qual a gente tem admiração gigante. É um prazer pô, enorme, Belo, ter você aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e fica à vontade para dizer seu oi. legal. Não, obrigada demais, Stumbo, pelo convite. Salve aí a toda a utopia brasileira, galera que mora no coração, são camaradas de luta. A gente caminha junto aí nas trincheiras. Salve para Clara, que está aí já tietando nossa live. E Claritia, vai ser um prazer aí debater com vocês os temas da conjuntura. Vamos que vamos, Maravilha. obrigada. Então vamos nessa. Ô, Bela, queria que você contasse um pouco para as outras pessoas que não lhe conhecem, né, um pouco de sua trajetória política, né, quando você iniciou a sua militância, né, por onde as suas experiências passaram e hoje você outro tipo de militância, né, nessa questão de ser vereadora, uma militância mais institucional, e o que você vê assim de diferenças, semelhanças da militância no movimento popular e, e na institucionalidade. E aí, E vira e mexe, a gente mistura os dois, né? é, Então, gente, eu comecei a militar tem mais de 10 anos já. Muito a partir também de uma militância que se formava nas universidades públicas, em torno da extensão universitária. A gente compunha ali um núcleo de direito à cidade. E esse núcleo de direito à cidade fazia vários processos de regularização fundiária em vilas e favelas, passou a trabalhar contra as remoções ali desde 2010, já na construção dos comitês populares dos atingidos pela Copa. E nesse processo eu conheço as Brigadas Populares, que é a organização que eu faço parte até hoje, né? Então, foi muito nas trincheiras das lutas, principalmente das ocupações urbanas, que aqui em Belo Horizonte são muito expressivas. Nos últimos anos, as ocupações aqui construíram, através da organização popular, mais casas do que o próprio Estado, do que o próprio governo, né? São mais de 15 mil famílias que vivem em ocupações urbanas. Então, comecei a militar ali, contra as remoções forçadas, pelo direito à cidade, e na luta direta de quem ocupa, resiste e constrói nas ocupações urbanas. Muito na Dandara, depois nas ocupações da Isidora. E nisso fui constituindo aí essa militância por uma reforma urbana, estrutural, feminista, muito marcada pela ação direta. A gente se constitui ali como um coletivo que enfrentou gestões de conciliação aqui em Belo Horizonte. Uma gestão municipal de um prefeito empresário que era fruto de um arranjo entre o PT e o PSDB, que era o prefeito Márcio Lacerda, grande inimigo do povo, assim, principalmente das ocupações, e depois enfrentando também no Estado o governo do PT. E a gente sempre foi marcado, então, pela construção de uma pauta radical de reforma urbana, pelas ações diretas, que são desde ocupar e constituir um território enquanto espaço de poder popular, até fazer daquele território um espaço de luta e de dissuasão política para incidir na conjuntura mais geral do país, da cidade, do Estado, né? E aí, nesse processo, recentemente, a gente se coliou com um grupo de vários ativistas da cidade, que a gente chamava de Muitas pela Cidade que Queremos, e depois do ano de 2016, com o golpe de Estado, que a gente chama de golpe, né, parlamentar, que aconteceu no Brasil,
a gente percebe o tanto que os legislativos vinham sendo ocupados pelo que há de mais reacionário nesse país. E nos colocamos a desafio de fazer essa ocupação política da institucionalidade e trazer ela de uma forma diferente. Então, a gente constrói uma experiência de mandato coletivo, mandato feminista, antirracista, que atualmente é composto por uma deputada federal, que é a Áurea Carolina, uma deputada estadual, que é a nossa camarada Andréia de Jesus, e eu e a Cida, ali na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com uma estrutura compartilhada de gabinete, dividindo pautas de direito à cidade, dos povos tradicionais, da cultura, das diferentes ativistas que atravessam a construção da nossa resistência. Está na institucionalidade, no momento em que a institucionalidade está sendo golpeada, é um desafio muito grande, porque a gente percebe que muitas vezes a organização popular e a ação direta, ela é o que há de mais necessário nessa conjuntura. E naquele espaço da institucionalidade, a gente precisa construir formas de transbordar, de quebrar as regras institucionais, para que a gente consiga fazer uma pressão popular a partir do povo na transformação daquelas estruturas e na tomada de decisões, né? Acho que é isso, assim, hoje a gente está vivendo esse processo no país, né? A gente tem uma bancada de esquerda super ativa, mas sem mobilização popular, o que a gente consegue ainda é muito pouco. Né? Maravilha, Bela. A gente tem visto, Bela, com a pandemia, né? Aliás, depois eu quero voltar especificamente na questão da pandemia em BH, que a gente tem um panorama um pouco... As notícias que nos chegam são um pouco confusas, a gente não consegue compreender, de fato, a realidade aí. Que as classes trabalhadoras têm sofrido muito mais com a pandemia, né? Se a gente já vinha numa precarização maior ainda das relações de trabalho, na pandemia não está dando sossego algum, né, para o trabalhador brasileiro, e que a gente tem visto os movimentos sociais, alguns partidos que têm uma infusão popular, eles realizarem várias atividades, né, de sobrevivência a essas pessoas, né, que estão vulneráveis. E eu queria que você trouxesse, a partir da sua experiência em BH, algumas ações que tenham ocorrido, que você tem visto, acompanhado e trabalhado nesse momento de pandemia. Cara, a gente está vivendo uma situação muito grave, que é de acúmulo de 3 crises, né? A gente tem uma crise sanitária que chegou no país e tomou conta do país. A gente é o segundo país com mais número de contaminados, em função de 2 outras crises provocadas, né? Uma crise econômica que já vinha de antes, que prometia ser superada por esses governos ultraliberais. A promessa que eles tinham era superar a crise no Brasil, né? E claro que a gente sabe que isso nunca foi assim, e a proposta deles era retirada completa de direitos, ainda é essa proposta. Então nós temos uma crise econômica que já vinha acontecendo, que se aprofunda, e uma crise política de instabilidade institucional muito grande. Nesse cenário, assim, a população que mais pobre e periférica... desculpa, e uma quarta crise, que é uma crise ambiental. Poucas vezes a gente fala dela, né? Mas a gente está acumulando desastres ambientais no nosso país, assim, rompimentos de barragens, incêndios, grilhagens de terra, vazamentos de óleo. Todos os dias é uma nova catástrofe ambiental. E a gente vê, de fato, uma política de morte impondo às populações um nível de toxicidade, de destruição ambiental e humana, né? Porque o humano faz parte do ambiental muito grande. E aí todas essas crises, elas vão estourar no lado mais fraco. Assim. Então nós temos, assim, uma situação muito grave hoje nas periferias. Se a gente já tinha uma quantidade enorme de trabalhadores informais vivendo nessas periferias, agora a gente vai ter um crescimento da informalidade e um crescimento muito grande do desemprego. Nós temos uma situação de fome agora acontecendo em todas as periferias do Brasil, em função da crise econômica. E aí os bolsonaristas falam, o Brasil não pode parar, não vamos flexibilizar. Como se a crise econômica dependesse da gente flexibilizar ou não o comércio numa cidade. Não é isso. É uma crise internacional que vai ter impactos em todo mundo, e o governo brasileiro, em vez de proteger a população desses impactos econômicos, sanitários, produz uma crise política
que nega completamente os direitos. Nós estamos vivendo uma guerra econômica para empurrar as pessoas de volta para o trabalho. A gente vê isso com a dificuldade no pagamento do auxílio emergencial, no valor irrisório desse auxílio emergencial, quando a gente discute renda básica. Nós estamos discutindo o mínimo, né, o teto, o salário mínimo, assim, menos do que isso é uma brincadeira. Nós estamos falando de como periferias, né, que não têm condições de fazer isolamento, imagina. A maior parte das recomendações da Organização Mundial da Saúde não podem ser cumpridas por 50% da população. Sabe quanto por cento da população tem 2 pessoas por cômodo, esgoto, água e luz em casa? Menos de 50% da população. Então, assim, todos esses fatores agravam muito as condições de vida do povo. Assim. E não é à toa, né? Isso já tem dados que mostram isso nos Estados Unidos, né? Que o fator de risco aqui no Brasil, ele não é associado só à idade e a comorbidades. Ele está associado a gênero, a raça e a classe. A posição territorial do sujeito. Se o sujeito mora na periferia ou se ele mora no centro-sul. E isso ficou muito evidente em São Paulo. Aqui em Minas Gerais não é diferente. Apesar da subnotificação que é maior desses territórios de periferia, os níveis de contágio são muito maiores. Então, a gente está tentando fazer as ações muito diversas de luta nesse contexto, fortalecendo muitas ações de solidariedade, uma ideia de construção das campanhas para garantir o alimento e a orientação básica das populações. Não sei como é que está no Rio, mas aqui em Belo Horizonte, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né, ele está fechado, ele está com atendimento por telefone ou WhatsApp, no nível de exclusão digital e de pacote de dados, de crédito para chamada que tem no nosso país. Então, as comunidades estão organizando pequenos comitês de bairro para orientar a população, fazer entregas de cestas básicas, fazer ações imediatas de sobrevivência. E também articulando lutas, né? Articulando lutas e propostas. Hoje mesmo, de manhã, nós fizemos um ato de rua em defesa da moradia e da democracia, diante dessa situação de golpe que a gente vive no país. Com todo o cuidado das medidas sanitárias necessárias, né, nós fizemos um ato em 3 lugares simultâneos com o povo das ocupações para poder denunciar a política do governo do estado que deu calote, né? Está há 5 meses sem pagar o Bolsa Moradia dessas pessoas no meio de uma pandemia. Então, são ações diversas, emergenciais, e que também precisam formular projetos mais estratégicos para a nossa economia, para a sobrevivência da população, né? Sim, é terrível. Ô, Bela, É terrível. Assim, aqui no Rio de Janeiro está o caos, né? Você até colocou a questão do corte social, e eu presencio isso diariamente, né? Eu estou trabalhando no hospital de campanha, então fica muito claro quem ocupa os leitos, né? De onde que vem o CEP dessas pessoas. Só que em relação a Minas Gerais, a gente sempre tem um questionamento em relação aos números, né? Os números comparados ao Rio e São Paulo são muito menores. E a gente quer entender um pouco como é que está o panorama, de fato, de Minas Gerais, se há subnotificação, ou se está menos caos que aqui, enfim. E como é que tem sido a atuação tanto do governo, todo governador, né, o Lado Novo, e também o ex-presidente do Galo, o Calil, na prefeitura. Pois é, o governo Zema não faz nada. Ele só quer falar agora, no meio da pandemia, em privatizar a CEMIG, a Copasa, as estatais, né? Ele está sem pagar, para você ter ideia, os salários e o 13º de servidores públicos há meses, em plena pandemia. Não tem se posicionado, junto com os outros governadores, contra medidas, né, do governo Bolsonaro, inclusive que ameaçam a democracia, mostrando que ele é um capacho desse projeto político. Assim. Para você ter ideia, o governo do estado teve a coragem de implementar um auxílio merenda
para as crianças da rede estadual de R$ 50 mês. Sabe o que é isso? Como é que você pensa que você vai construir uma política social de R$ 50 mês para as famílias? Assim? É vergonhoso o trabalho do governador, de fato. Agora, em Belo Horizonte, a prefeitura tomou uma decisão importante, que foi a de escutar a ciência. E olha só que ponto chegamos, né? Assim, um governo ótimo é aquele que minimamente escuta a ciência. Foi criado um comitê do coronavírus, composto por médicos sanitaristas, pessoas assim muito sérias, progressistas, que elaboraram todos os indicadores e as recomendações em Belo Horizonte. Então, nós tivemos, logo no início da pandemia, um processo de fechamento dos comércios, que fez com que o vírus circulasse em velocidade muito menor na cidade do que em outras capitais aqui do Sudeste, né? Para além disso, assim, houve todo um investimento em tentar melhorar a estrutura da rede de saúde para comportar a chegada da pandemia também antecipada. Então, nós temos hoje uma taxa de contágio em Belo Horizonte baixa em relação às outras cidades. A gente sabe que existe muita subnotificação, então a taxa de contágio pode não ser o melhor indicador, mas nós temos um indicador positivo, que é a disponibilidade de leitos de UTI e enfermaria. Essa disponibilidade ela está ainda bastante alta, em função dessas ações de isolamento social que aconteceram aqui em Belo Horizonte. A obrigação de utilização de máscaras e outras coisas do tipo. Qual que é o problema? Aqui também, como imagino que nas outras cidades, o setor, principalmente dos lojistas, dos pequenos empresários, estão fazendo uma pressão muito pesada pela flexibilização do comércio. Diante da ausência de medidas também mais efetivas de proteção a essas pequenas, médias empresas e de proteção às condições de renda e sobrevivência da população pelo governo do estado e governo federal, Belo Horizonte teve que pensar algumas formas de ir flexibilizando as atividades comerciais. Então, a gente está vivendo a primeira semana de flexibilização aqui, onde abriram com um horário especial algumas atividades comerciais, mas tudo acompanhado com indicadores que, se agravarem, podem levar a um fechamento e até um lockdown da cidade. Eu fico tranquila de ter esse comitê do coronavírus aqui, que peitou o empresariado e tomou uma decisão muito séria, mas eu temo que a gente pode viver daqui a 15 dias uma situação pior em Belo Horizonte em função dessa flexibilização, e não só disso, né? Da interiorização do vírus. Porque o fenômeno que está acontecendo agora é migrar das grandes cidades para cidades médias e pequenas, que não têm estruturas hospitalares e que vão precisar recorrer aos polos, às capitais, às cidades polo, né? E isso vai levar uma sobrecarga muito grande. Combinado à ausência de medidas do governo do estado, isso tende a ficar ainda pior, né? O governo do estado, só para concluir, você tem uma ideia, assim, ele tentou forçar na marra a reabertura das escolas estaduais, há mais ou menos 2 semanas atrás. E aí a categoria das professoras, que é uma categoria de luta, que está lutando inclusive para ter os seus salários pagos, porque ele deu calote nas professoras também, ganhou uma ação na justiça que reverteu essa reabertura das escolas. Então, aqui está, eu imagino como aí, né? Essa luta política constante, essa ausência, inclusive, de uma direção única do país, porque, enfim, é uma crise política muito grande no meio dessa pandemia. Aqui no Rio, a reabertura veio em forma da Polícia Federal, né? Então, Crivella já tá pensando também em reabrir determinadas coisas, depois aí do caso aí com o Witzel, e parece que São Paulo também está atendendo a isso, o Dória, acho que vai ser a realidade, né? Essa reabertura na marra aí, sobre as investigações que, né, a gente sabe que os hospitais de campanha e tudo, isso aí foi uma farra dos bois, né? Os OS brincaram de fazer dinheiro aí nesse período no Brasil. Agora, Beto, você falou um ponto importante, que é a questão ambiental, né? E a pandemia tem relação direta, né? Ao avanço do desmatamento, ao avanço das cidades no nosso ecossistema. Né? E
E aí a gente teve em Minas, né, os episódios trágicos em relação à barragem. E como é que está exatamente isso nesse momento? Que a gente já quase não ouve, né, os noticiários que são ocupados mais por outras questões. Como é que está a questão da ambiental e aí nas barragens em relação à Vale e etc? A fala do ministro Ricardo Salles de que era momento de passar a boiada no momento em que toda a população estava preocupada com o coronavírus, ela não foi só uma fala na reunião interministerial, ela é uma tendência mesmo, né? A gente percebe como é que o Bolsonaro, através da medida provisória que foi derrubada, né, que não passou, tentou transformar, no meio do contexto da pandemia, um espaço propício para grilagem de terras, principalmente ali na zona na Amazônia Legal, né? E aqui em Minas também a gente percebe um movimento muito intenso das mineradoras junto com o governo do estado para fazer reuniões extraordinárias, marcadas com urgência, para liberar licenciamentos de mineradoras. Então a gente tem assim, né, um cenário de 2 crimes que aconteceram poucos anos um depois do outro. Mariana, que matou o Rio Doce, destruiu uma comunidade e centenas de e também assim dezenas de vidas retiradas e várias outras destruídas, né? Assim, e que até hoje não teve reparação. Nós tivemos depois disso Brumadinho, que matou outro rio, retirou a vida de mais de 200 pessoas, a maior parte trabalhadores, também não teve reparação. Aprovamos uma legislação que chamava Mar de Lama Nunca Mais, que proibia a construção de barragens a montante. E rapidamente ela foi jogada no lixo com a aprovação às pressas de vários empreendimentos minerários acontecendo aqui na cidade. Inclusive, extração ilegal de minério dentro da própria cidade de Belo Horizonte, que foi apreendida semana passada, retrasada pela Polícia Federal. Então, de fato, enquanto a gente tem preocupado os movimentos populares, né, em proteger a vida da população, as condições econômicas, as condições de isolamento, esses setores eles estão preocupados unicamente em lucrar, saquear o povo mais e mais. E aí é importante dizer, né, que nós temos entre a população atingida pela mineração também aqueles que viviam próximo das barragens que tinham risco de rompimento. E essas pessoas, até hoje, são também parte dos desabrigados do nosso estado, né? No momento em que a gente fala que a moradia é um dos aspectos mais centrais para a proteção da vida, nós temos centenas de pessoas que vivem ali próximos de barragens, com as suas condições de moradia ameaçadas, ou vivendo em lugares provisórios diante dessa ameaça. Nós temos centenas de pessoas que não tiveram ainda sua moradia recuperada, até o de Mariana, o Bento Rodrigues, né? Não foi reconstruído até hoje. E as mineradoras estão aproveitando esse momento para avançar. Isso a gente tem denunciado muito. Inclusive trazendo trabalhadores contaminados do Pará para tratar aqui em Belo Horizonte. Isso é outra coisa, né? Porque como foi considerada atividade essencial a mineração, os trabalhadores das minas estão já sendo identificados vários casos de coronavírus que compromete a saúde desses trabalhadores e das comunidades onde a mineração está, né, localizada. Caraca, desesperador, né? Ô Bela, a gente está vendo assim da relação do Covid, né, com as pessoas que estão que não têm casa, não têm moradia própria, não têm uma moradia adequada, como essas pessoas já estão sofrendo as consequências maiores do coronavírus, né? E a gente pode imaginar que pós, né? Não sei nem dá para a gente pensar o pós-coronavírus nesse momento do Brasil, mas pensando no pós-coronavírus, como que isso vai se acirrar, né? Como que a disputa da cidade, você lê assim que a disputa da cidade vai acontecer nesse pós-coronavírus e o aprofundamento da crise nas cidades, nos municípios que estão tendo que gastar dinheiro com hospitais ou determinadas estruturas. A gente vê o comércio fechado, muita gente que mora de aluguel está conseguindo renegociar o aluguel, né, estender o pagamento para depois, mas como é que ficará esse depois e a disputa pela cidade, na sua concepção? Uai,
Na verdade, a economia brasileira já está quebrada. Essa que é a questão. Assim. A economia mundial e a economia brasileira já está completamente ferrada. E é importante dizer que o trabalho formal no Brasil, cerca de 60% dos trabalhadores de carteira assinada são empregados por pequenas e médias empresas que tendem a quebrar mesmo com um nível de desemprego muito grande. Então, assim, a gente precisa começar a pensar e pressionar para a construção de políticas públicas agora que pensem essa dimensão das cidades e a dimensão do emprego de forma central. Porque o número de pessoas desabrigadas e o número de pessoas do trabalho informal impossibilitadas de trabalhar é só mais exército assim, de reserva para essa reconfiguração do capital, muito através das empresas de aplicativo, que estão crescendo cada vez mais o número de trabalhadores que estão recorrendo a esse emprego, a essa forma de trabalho, né? Não empregada, não reconhecida como trabalho empregado, né? E super explorado, super precarizado. Então, assim, Paulo Guedes já disse na mesma reunião interministerial que não vale a pena gastar nenhum centavo com as pequenas e médias empresas. Agora, para as grandes empresas, vale todo o investimento. Falou isso naquela reunião interministerial. Então, dali a gente não pode esperar muito. Nós precisamos derrotar essa política econômica do Paulo Guedes e construir algumas propostas importantes aqui no Brasil. Uma delas é a perspectiva do pleno emprego. A gente precisa de um investimento massivo em infraestrutura, que é um dos aspectos que gera muito emprego nas cidades, né? Para os próximos tempos. Por que não investir na produção de moradia, uma vez que essa é uma condição fundamental para a garantia da vida? Por que não investir no saneamento básico, que assim, o Brasil tem uma taxa de saneamento baixíssima, né? Assim, muitas residências sem saneamento básico, e isso está sempre relacionado com a disseminação de enfermidades, de endemias e pandemias, né? Segundo, assim, pensar mesmo a discussão sobre a renda básica, a renda mínima, né? Tem uma pesquisa interessante, agora eu não vou lembrar de onde, que fala que cada real investido na renda básica, na renda mínima, você recupera 1,9 reais no que aquilo gera de movimentação econômica. Então, eu acho que essas medidas de curto prazo vão ser importantes. Medidas de proteção do trabalho, de proteção da renda, de investimento em infraestrutura, e aí tocando na importância de focar um plano de saneamento para todo o país. E também o que a gente viu que outros países fizeram, e o Brasil também foi incapaz, né, que é pensar também a reestruturação de parques industriais para lidar com esse novo momento do coronavírus, né? A gente não teve uma iniciativa importante no país, por exemplo, de reconversão para a construção de respiradores. Nós estamos importando quase que todos esses respiradores. EPIs, né? Assim, é possível gerar muito emprego nesse momento a partir das necessidades colocadas. Agora, para isso, precisa ter uma intervenção assertiva do Estado na economia. E essa intervenção não pode ser para salvar bancos e grandes empresas, tem que ser para salvar o trabalhador, né? As condições de vida dele. E acho que as cidades têm tudo a ver com isso, assim, porque grande parte desses investimentos, né, vão ter que acontecer nas cidades. Quando a gente fala do déficit habitacional e da necessidade de investir em saneamento básico para gerar emprego, a gente está falando de acesso à cidade, de direito à cidade. Quando a gente fala da necessidade de não permitir que toda a população migre para as empresas de aplicativo, a gente está discutindo também mobilidade. Então, eu acho que vai ser central isso para o próximo período e a gente já tem que começar a ir construindo essas propostas já. Porque o pós-pandemia já começou a ser ensaiado. O que o projeto do Paulo Guedes, do Zema, tem em mente é austeridade profunda e privatização de tudo. Qual que é o nosso projeto? Como que a gente vai lutar para fazer para enfrentar esse período de crise econômica a partir de uma defesa do trabalho? Né? Então é isso. Sensacional. Bela, inclusive, acho que nesse vídeo, né, que saiu, né, do STF, vazou da reunião ministerial, comprova, né, que o pacto em relação ao Paulo Guedes, o pacto em relação ao aprofundamento da crise está mantido, né?
embora a disputa entre ele, mas o Paulo Guedes é central nesse momento do Brasil, né? E a gente tem visto que os países socialistas, né, têm lidado muito melhor com o coronavírus, né? O exemplo da China, Vietnã, Cuba, a Venezuela, que não chega a ser a experiência socialista, mas está aqui do nosso lado, tem 10 mortos. E a gente, enquanto isso, né, nós, de uma forma catastrófica, os Estados Unidos tem mais de 100 mil mortos, né, e consegue uma dificuldade muito maior para os países ocidentais e capitalistas de lidar com esse problema. Você acha que, para a gente, fica de lição para a nossa luta aí diária por um novo Brasil, dessas experiências socialistas nesse momento, né? Porque a gente sempre, enquanto esquerda, né, a gente sempre busca mais as inspirações das experiências socialistas no passado, né? Um passado que fica cada vez distante, né? E nesse momento, não, a gente tem a realidade acontecendo, né? O coronavírus, e a gente vê o socialismo triunfando em frente à pandemia. O que você vê que fica de lição para nós, como militantes de esquerda, para o nosso futuro? Nossa, Stumba, é heróico, né? Assim, você pensa o papel que joga um país como Cuba, tantos anos resistindo contra tudo e contra todos para afirmar aquele sistema de saúde maravilhoso que não apenas dá resultados concretos no país, mas que presta solidariedade internacional nesse momento também do coronavírus. Você vê que coisa histórica, assim, o governo da Venezuela, que sofrendo embargos e ameaças de golpe por todos os lados, conseguiu proibir as demissões no país e também reduziu a quase zero as taxas de óbito por coronavírus naquele país, né? E também, assim, com toda a controvérsia que possa existir, o controle que aconteceu na China também, né? Onde essa pandemia começou. Claro que a China cometeu uma série de equívocos, né? Na condução de todo esse processo, mas a forma como a China enfrentou a questão do coronavírus a partir de uma resposta de economia planificada, com rápida reconversão dos seus parques industriais para dar conta daquele problema, eu acho que é algo de fato importante. Agora, para além da economia, assim, eu sinto que, como militantes de esquerda hoje, aqui no Brasil, tem algumas questões que a gente tem que prestar especial atenção e que estão acontecendo. Uma delas é a questão da violência contra a mulher. A gente não pode nunca desassociar, né, o fato de que, desde que a pandemia começou na China, foi registrado um aumento sistemático do feminicídio, da violência contra a mulher, das notificações. E a despeito disso, né, assim, os nossos países ainda tomaram medidas muito frágeis para poder ampliar a rede de apoio, divulgar os canais de denúncia, pensar, inclusive, em condições de abrigamento e moradia para essas mulheres conseguirem sair em segurança da casa dos seus agressores. Eu acho que essa pauta precisa ser mais e mais abraçada pela esquerda, porque ela é uma pauta também de defesa da vida. Outra pauta que a gente precisa escancarar de forma muito central e que dialoga com o contexto brasileiro é colocar mais em evidência o discurso eugenista do Bolsonaro, que sempre foi eugenista, nesse sentido de que os mais fracos devem padecer para que a gente consiga construir uma raça pura, né? Essa é a ideia do eugenismo, né? Então, quando o Bolsonaro fala que não, tudo bem, é uma gripezinha, vão morrer só os mais idosos e os mais fracos, ele também está ali ocultando, né, que esse vírus está se disseminando de forma muito mais intensa nas periferias, que é onde ele também quer avançar com as suas políticas de extermínio. Então, uma leitura de raça, de classe e raça a partir dessa pandemia é fundamental. Assim. E eu acho que esses são os grandes desafios da esquerda hoje, dialogar com a realidade do nosso país, a complexidade da classe trabalhadora, que é composta por mulheres, negros e negras, indígenas, quilombolas, povos atingidos pela mineração, para, a partir disso,
fazer frente, derrubar mesmo esse governo, porque o pós-coronavírus não vai ser nada de bom se Bolsonaro continuar governando esse país. Não é hoje, não é amanhã. A gente precisa interromper a sanha assassina do Bolsonaro para ontem. E a gente também está nessa luta. Sabemos que ele ainda tem uma base de apoio que compactua das ideias eugenistas dele, e para essas pessoas a gente tem que tentar ao máximo convencer. E aqueles que não for possível convencer, nós temos que derrotar. Com coragem de saber também que não são apenas ações institucionais, parlamentares que vão resolver a situação. A gente precisa criar novas formas de ocupar o debate e a luta política nas redes sociais, como a gente está fazendo aqui hoje, mas também em manifestações de rua, de alguma forma, ainda que preservando ao máximo as condições sanitárias. Se o bicho pegar, não vai ter outro caminho, né? É isso. Vai de máscara, 1,5 metro de distância e isso. Foi. A gente fez assim hoje. Eu não tinha opção, né? As pessoas estão na rua. Elas estão sendo jogadas na rua, elas estão sendo jogadas na morte. Então, quem pode se dar o luxo de ficar em casa fazendo quarentena também, né? Acho que isso é uma questão. Pouquíssimos. Bela, a gente está vendo a formação, a gente teve aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, a desistência do Freixo, e aí as críticas que ele colocou quando desistiu da candidatura dele, era da impossibilidade de se criar uma frente ampla, né, de alguns problemas que a esquerda contém, que não conseguiu criar essa frente, então ele abandonava a candidatura. Como que você está lendo esse momento agora, né, da frente ampla? Se essa frente tem que ser tão ampla assim, né, se cabe todo mundo debaixo do guarda-chuva, e se cabe todo mundo, qual a disputa de projeto da frente ampla tem que ser acirrado, enfim. Eu acho que tem uma aliança estratégica, alianças que a gente faz para derrotar o bolsonarismo, e aí essas alianças elas têm que ser muito amplas, as mais amplas possíveis, e outras alianças que são alianças onde a gente vai construir de forma mais orgânica o nosso projeto de sociedade. E vai disputar, claro, né, dentro desse campo, qual é esse projeto de sociedade. Eu vejo que a construção de candidaturas municipais, ela faz parte de um movimento mais amplo de reconfiguração das esquerdas, que é necessário nesse momento, né? A gente precisa hoje reconfigurar um pouco os sujeitos políticos, a praxis, o nosso projeto de sociedade, para conseguir avançar, inclusive, para além, não só derrotando Bolsonaro, mas avançando no projeto de sociedade mais do que ele foi capaz de avançar nos últimos anos, né? De governo do Partido dos Trabalhadores, que eu acumulamos uma série de críticas em relação a esse projeto também e aos seus limites. Então, assim, nesse momento, a gente precisa construir algumas alianças para derrotar o bolsonarismo. Mas dentro do campo de esquerda, eu acho que a gente tem que buscar o máximo de unidade possível para construir candidaturas que expressem também esperança de transformação. Aqui em Belo Horizonte, a gente vem construindo um campo que a gente chama de campo surpreendente. Realizamos um grande seminário que a gente chamou de Cidades pela Democracia, que contava com a participação do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT. E eu acredito que hoje, aqui na cidade de Belo Horizonte, se esse campo não se unificar em torno de uma candidatura potente, a esquerda vai ficar mais ou menos fora do jogo. Eu imagino que no Rio de Janeiro, se não houver uma unificação da esquerda em torno de uma campanha, a gente vai estar fora do jogo. Porque a verdade é que hoje o debate está se dando entre a extrema-direita e a extremíssima direita. A esquerda está muito fora do jogo. E se a gente não conseguir construir uma aliança mais coesa agora, a gente vai seguir fora. E aí, fora do jogo, eu falo... não que a gente não esteja fazendo ações importantes nos movimentos populares, de solidariedade, de mobilização e construção de organização popular, também uma atuação muito combativa das bancadas de esquerda no parlamento,
Mas fora do jogo eu falo mesmo do jogo da ocupação das cadeiras no poder no próximo ano. Essa é um pouco a opinião, a gente tem que tentar dar uma unificada. Senão a gente fica só assistindo a conjuntura passar. Eu tenho a pergunta aqui, eu vou ter que botar óculos porque eu não enxergo. Então, dá licença rapidinho. A pergunta da Rose. Ou não, perdão. Não. Leonel Brizola mandou uma saudação. Grande vereador. Vamos lá. Bela. Ai, que joia. Saudações. Do Tom? Acho que é Tom. Eu não estou cheirando muito bem, não. Mas vamos lá. Bela, crise fiscal induzida? Digo, o governo que alega constante déficit orçamentário propositalmente utiliza este artifício sem se abdicar do seu dever e oferecer bem-estar social? Deixa eu ver se tem mais uma. Eu não consegui ler toda a pergunta, assim, mas eu acho que tem uma outra pergunta muito semelhante, que é quando eu falei que a economia está quebrada. Falou, não, mas como assim? As reservas estão acabando? Não, gente. A economia, dentro dos parâmetros de pagar, de aceitação, assim, de não confrontação da dívida pública e de outras coisas, ele está quebrando. Agora, a economia brasileira, ela tem um grande potencial, né? Ela tem reservas muito significativas e a gente pode, sim, construir uma alternativa econômica contra essa quebradeira. Ela está quebrada por uma questão política, por uma questão de que as opções dos governos hoje são salvar os bancos e as grandes empresas e deixar quebrar as pequenas e médias, nesse sentido, gerando um desemprego em massa. Nesse sentido que ela já está quebrada e quebrando cada dia mais. Mas, claro, a construção de um projeto de esquerda para a economia poderia reverter esse quadro através de uma reforma tributária que taxasse as grandes fortunas, através imediatamente da impressão de papel moeda, através da confrontação e não pagamento da dívida pública e outras medidas que países mais ousados tomaram, né? Tem outra pergunta aqui, tá? Sim, se o fim das coligações, né, o ato de registro de candidatura, ele vai fomentar a participação da mulher nas eleições ou se não, continua nesse mesmo nível que estamos no momento? Se há algum avanço nessa modificação do fim das coligações? Cara, é uma loucura, né? Porque quanto mais cresce o ódio contra as mulheres na política, a misoginia na política, mais também a gente vê a participação ativa e militante das mulheres na política. E, de fato, a gente teve esse ganho importante, que foi a obrigatoriedade de 30% de candidaturas mulheres e do orçamento também ir para esses 30%, que eu acho que gera melhores condições para a ocupação da política pelas mulheres. Fora isso, a proliferação de coletivas feministas que estão fazendo a discussão sobre a importância da ocupação da política. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente constrói a Partida, que é um pouco diferente daquela proposta lá da Márcia Tiburi, começou lá, mas aqui tem um pouco também a sua cara própria. Tem feito formações políticas com mulheres, construído plataformas para essa ocupação, fomentando essa participação. Então, eu acho que a força do feminismo na América Latina, a organização das mulheres em partidos políticos, ela vem aumentando, e a representatividade feminina também, né? Eu estou num partido, que é o PSOL, que tem a sua bancada federal mista, metade homens, metade mulheres. Eu acho que isso já é uma demonstração de um caminho aí importante a ser seguido. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que tem aqui do alto, mas você já respondeu. Ações que o BH tem feito. Tem um que pergunta das ações da Câmara Municipal. Isso. Que é do Wallace. Então, aqui a Câmara, ela fechou no início da pandemia, porque do nada
a gente testou 7 vereadores com coronavírus. Então, ela teve um período fechada logo no início da pandemia, o que foi muito prejudicial. Mas ela retornou aos trabalhos de forma online, remota. A gente tem feito muitas audiências públicas de fiscalização da prefeitura. E aqui também unificamos a esquerda em torno da construção de um projeto de lei de complementação da renda básica emergencial. Então, a gente complementa em mais R$ 600 a renda básica, indicando alguns públicos prioritários aqui na cidade, como trabalhadores ambulantes, catadores de material reciclado, população em situação de rua, famílias do CAD único. Então, essa é uma iniciativa importante que está em tramitação e que a gente está lutando para conseguir. Também construímos um outro projeto, estamos fazendo uma série de incidências sobre a questão da moradia, né? A prefeitura levantou cerca de 1.000 quartos de hotéis que poderiam ser imediatamente disponibilizados, por exemplo, para quarentena da população em situação de rua. Então, a gente construiu também projetos de lei de utilização desses espaços vazios para gerar quarentena para as populações vulneráveis, assim, como mulheres em situação de violência, população em situação de rua, população das vilas, das favelas que vivem em situação de aglomeração e podem ter alguém da família doente. Então, estamos nessa batalha, não está fácil, mas estamos fazendo ela aqui. E construímos um projeto também de proteção do emprego e da renda, que veda a prefeitura fazer demissões, suspensões de contratos e redução de salários, um pouco construindo aqui uma contraposição à MP do Bolsonaro. Claro que todos esses projetos não têm tanta facilidade para passar assim. A gente tem uma Câmara aqui absolutamente bolsonarista, horrorosa, mas a gente vai construindo a luta. Através dessas incidências também de fiscalização, a gente conseguiu muita coisa. Por exemplo, conseguiu ampliar as refeições para a população em situação de rua, conseguiu uma disponibilização de um hotel, que é o Sesc Venda Nova, né, para gerar quartos de quarentena para essa população, e estamos avançando, assim. Ações de segurança alimentar, divulgação de canais de proteção às mulheres, estamos construindo muita coisa. Boa. Bela, eu queria te agradecer muito por esse bate-papo. Nossa admiração por você é gigante, né? Nós somos nossos camaradas, né, da mesma organização, e estamos aí ainda juntos nessa construção da Revolução Brasileira. Então, é muito bom ter você aqui com a gente, trocar essa ideia. Torcemos muito para que a sua vida militante seja cada vez mais longa. E muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente, cara. Obrigadão. Obrigada, Stumboy. Um abraço grande para Franco, para todo mundo aí da Utopia Brasileira. Nós estamos juntos na construção da revolução, sem dúvida. Construindo aí caminhos distintos, mas sempre com uma camaradagem grande que a gente tem que guardar. Um abraço grande para todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até agora. A gente vai salvar essa live no nosso Instagram e também vai estar salva no YouTube. Aí, quando quiser compartilhar, fica mais fácil. Manda lá no WhatsApp para todo mundo que não assistiu. E é isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem temos mais lives. E aí, vamos nessa. Beijo grande. Venceremos. Venceremos. Beijão.